oração. Desde já quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida nesta noite. Quero trazer a saudação do meu pastor, Luiz Cavalcante, ao pastor Leon, da igreja, o anjo da igreja. Quero agradecer também ao pastor Leon pela oportunidade, ao Diácono Alfredo, a sua esposa. Agradecer a minha esposa que está ali presente, a minha tia também que está acompanhando. Glória a Deus, fico muito feliz. E nós estamos aqui para ser canal de Deus e para ouvir o que Deus tem para falar com a gente nesta noite. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Oremos ao Senhor Jesus. Deus querido, mais uma vez entramos em tua presença, Pai, para te agradecer por essa oportunidade que nos concede nessa noite. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deus querido, se faça presente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto a qual nós acabamos de ler é um texto muito conhecido por todos os irmãos, onde o livro de Atos, quem escreveu foi o então médico Lucas, e a qual esse evangelho, a qual esse livro de Atos é a continuação do evangelho de Lucas, a qual ele escreveu para o Teófilo. E aqui, neste capítulo 3, nós vamos aprender, através do tema deste culto, que fala sobre missões urbanas e ação social. Aqui nós acabamos de observar nesse texto um milagre, uma cura, aonde Jesus usa os seus discípulos Pedro e João para um grande milagre. E esse milagre que aconteceu, ele foi diferente. Ele foi diferente dos milagres que Jesus fazia, um pouco diferente a forma do que outros milagres aconteceram. Por quê? Nós vamos entender o motivo de por que esse milagre foi tão diferente. Primeiro, a gente vê no primeiro versículo do capítulo 3 que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Ou seja, Pedro e João estavam indo para o templo orar. Eles estavam indo para um templo chamado Formosa, que no grego, traduzido para nós, se chama oração, casa de oração. E o interessante é que naquele templo era trazido um homem
que desde o ventre de sua mãe era coxo. O que significa coxo? Traduzido, coxo significa manco. Ou seja, aquele homem, ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade nos pés que impedia ele ficar sobre os seus pés firme. Então, ele não tinha muitas opções. Por que ele não tinha muitas opções? Ora, ele era doente de nascença, ou seja, ele não poderia trabalhar, porque ele tinha uma enfermidade. E além dessa enfermidade, o impedir dele trabalhar, impedia também dele entrar no templo para adorar o nome do Senhor Jesus. E por isso, ele ficava na porta do templo, então mendigando, porque ele não tinha uma outra opção. A Bíblia não fala se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, não fala. Mas sabemos que por conta dessa enfermidade, ele ficava na porta do templo mendigando. Era a única alternativa que ele tinha, era mendigar, era pedir para aquelas pessoas que estavam ali entrando ao templo para adorar ao nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 3, a qual o próprio coxo vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ou seja, todas as pessoas que passavam por ali, ele pedia. E o texto está falando que ele olha primeiro para Pedro e João. E no versículo 5 diz assim: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E aqui eu quero que nós possamos aprender esta noite a primeira lição. Qual é a primeira lição? No versículo 6 diz assim: e disse Pedro, no versículo 4, e Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. O primeiro ato aqui de Pedro e João foi olhar para esse coxo, aonde muitos que passavam por ali não olhavam, inclusive Pedro e João. Por quê? No capítulo 2, no versículo 46, vai dizer assim: perseverando unânimes todos os dias no templo. Ou seja, os discípulos Pedro e João já haviam ido ao templo e com certeza já tinham observado esse coxo, mas até então eles ainda não tinham olhado com um olhar diferente para esse coxo. E olha que maravilhoso que nesse momento, então eles prestam atenção nesse coxo. Ele olha para esse coxo, mas é um olhar diferente. Por que é um olhar diferente? É um olhar de atenção. E aqui nós tiramos a primeira lição. Quantos de nós temos até mesmo em nossas famílias, ou até mesmo nos nossos vizinhos, ou até mesmo nas ruas, pessoas que talvez a gente passa e não olhamos? Às vezes estamos fazendo que nem essas pessoas que iam adorar o Senhor nesse tempo. Ver mendigos na rua, ver drogados, ver alcoólatras e não olham. E por quê? Porque essas pessoas, elas muitas das vezes são discriminadas pela sociedade devido a problemas que elas têm. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que está drogada. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Ninguém quer estar perto de uma pessoa alcoólatra. Ninguém quer estar perto dessas pessoas. Por quê? Porque automaticamente você corre riscos. Mas aqui a palavra do Senhor de Deus está nos mostrando para que nós possamos olhar para essas pessoas, mas olhar de atenção. E a primeira coisa que Pedro e João fizeram foi olhar diferente para aquele homem. O paralítico, que é o coxo, ele via as pessoas, mas para muitos ele já era invisível diante das pessoas que só enxergavam o templo. Ou seja, traduzindo para os dias de hoje, só enxergavam a igreja. E nós, irmãos, como somos representantes de Cristo aqui na terra, precisamos ter um olhar diferente também para essas pessoas, pois ela precisa de Jesus. E como nós também somos discípulos de Jesus, precisamos fazer o que Deus quer fazer na nossa vida.
pessoas, às vezes, é dar atenção, é ouvi-las, o que elas têm para dizer. Porque muitas das vezes, irmãos, aqui está demonstrando em uma enfermidade física que esse coxo tinha. E hoje nós sabemos que nós vivemos em uma era onde a depressão, ela a cada vez mais se alastra. O problema da ansiedade são doenças da alma. Quantas pessoas estão paralíticas da alma? Quantas pessoas estão doentes da alma? E nós, o que estamos fazendo? E nós como igreja, o que nós estamos fazendo? Porque o olhar, ele pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro da sua vizinhança, um olhar diferente para aquela pessoa. Quantos de nós já não passamos por pessoas de vários problemas e às vezes nem sequer olhamos, porque logo nós pensamos, não, está pedindo para usar droga, né? Está pedindo para fazer coisa errada. Será mesmo? Ou será que apenas nós estamos ignorando e não querendo enxergar, ter essa visão para que de fato Jesus possa fazer a obra na vida das pessoas? E logo em seguida, no versículo 5, diz que olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, o coxo. E no versículo 6 disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus, glória a Deus. Pedro e João não só teve um olhar diferente para esse coxo, mas também eles falaram com ele. Eles se comunicaram com esse coxo para entender a sua situação. E não só entender a sua situação, mas uma atitude de fé para poder ajudar esse coxo. E as palavras de Pedro e João não foi palavras qualquer, foi palavra de cura para o paralítico. Porque, do mesmo modo, também, irmãos, existem pessoas apenas precisando de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de você. E muitas das vezes nós oramos ao Senhor e perguntamos: Senhor, quando é que o Senhor vai me usar? Quando é que o Senhor vai me usar para pregação? Quando é que o Senhor vai me usar para te adorar, para louvar o nome do Senhor Jesus, para essas pessoas que precisam? Às vezes, irmãos, Jesus está esperando a sua atitude, está esperando a sua ação, porque Ele já fez. Está esperando só você ter atitude para reagir à sua fé, assim como reagiu a fé de Pedro. Porque, como a gente já observou, ele já tinha ido ao templo, e porque ainda não tinha tido essa coragem para que de fato pudesse ir ao encontro desse coxo, porque ainda não tinha tomado a atitude de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas daquilo que não se vê. E no versículo 2: porque por ela, ou seja, pelo meio da fé, os antigos alcançaram testemunho. Nós precisamos, irmãos, ter atitude, praticar a nossa fé, para que pessoas, vidas, possam ser salvas através das nossas vidas. E Jesus, Ele conta com cada um de nós que estamos aqui. Por isso, irmãos, além de nós olharmos, precisamos também falar com essas pessoas que precisam. Porque muitas das vezes, irmãos, aqui ele disse: olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós só podemos dar aquilo que a gente tem. E muitos, irmãos, às vezes a gente pensa que as pessoas precisam só apenas de cestas básicas, de ajudas sociais. É importante, é extremamente importante. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu fui mais 4 irmãos evangelizar aqui no bairro da Paz. Fomos de bicicleta, inclusive. E aí, indo nessa evangelização, encontramos uma casa de uma pessoa bem humilde,
tinha um cômodo. E aí a gente foi lá na casa desse irmão e pedimos que nós queríamos orar por ele, apenas orar. E ele aceitou, nós oramos, cantamos o hino da harpa, e aí nós falamos que Deus tinha um presente para ele. E aí nós vamos então pegar a cesta básica e também uma Bíblia, para poder entregar para esse irmão. E nós entregamos para ele, e quando a gente estava entregando essa cesta básica, essa Bíblia, o irmão estava chorando. E aí nós ficamos sem entender. E alguns pensaram, mas ele estava precisando de um alimento, estava precisando realmente de alimento para poder se alimentar. E aí nós entregamos para ele e perguntamos, mas por que o senhor está chorando? Ele disse, olha, essa cesta básica vai me ajudar, mas o que vai me ajudar mesmo, eu estou chorando, é porque o que eu mais preciso é desta palavra. O que eu mais preciso é desta vida que vocês estão me proporcionando. Porque é com ela, é com essa palavra é que vai me ajudar todos os dias da minha vida. Porque a palavra do Senhor, ela é o melhor alimento. E aí, irmãos, às vezes a gente pensa que quando está ajudando, que a pessoa que está sendo recebida, mas nós que estamos fazendo, é que nós recebemos mais ainda. Porque ver uma pessoa chorando pela palavra do Senhor Jesus faz a gente refletir na nossa vida. Quantos de nós temos uma Bíblia dentro de casa e às vezes deixamos ela lá como era, deixamos de ler a palavra do Senhor Jesus, negligenciando a palavra de Deus. E essa palavra, ela é a boca de Deus para a nossa vida, ela é a bússola, ela é o caminho que nos mostra Jesus, que é o suficiente. Jesus, ele é o suficiente para a nossa vida. E por isso que Pedro disse, olha, não tenho prato nem ouro. Certamente ele só tinha para se sustentar naquela época, mas ele deu o que ele tinha, teve fé. Ele, olha, teu prato é mais, eu te dou, levanta-te e anda. Pedro agiu, atitude de fé. E é isso que nós precisamos, atitude de fé. Precisamos ter fé. Muitas vezes a gente olha e, não, vou chamar o irmão ali para orar para você. Não, Jesus quer usar você para orar. Jesus quer usar você para entregar a palavra dele para outras pessoas. Quer usar você para louvar a ele, para que vidas possam ser tocadas, possam ser restauradas e transformadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 7, Pedro nem esperou a reação do coxo. Ele, e tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se fizeram. E o interessante, irmãos, é que aqui no capítulo 3, no versículo 22, diz assim: pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Ou seja, esse homem, ele tinha 40 anos. O que é interessante aqui? É que no capítulo anterior, no capítulo 2, a gente vê claramente a descida do Espírito Santo, através, a evidência do Espírito Santo, através do Pentecoste. E a palavra Pentecoste, a palavra Pente, quer dizer 50. E a festa do Pentecoste acontecia depois da festa da Páscoa e da primícia, em evidência a morte e a ressurreição de Cristo. E nós sabemos que durante o Evangelho de Cristo aqui na terra, se findou ao Jesus terminar com 33 anos, e esse homem tinha 40 anos. E Jesus, em Mateus, vai dizer que Jesus tinha operado um milagre, uma cura em vários coxos nesse mesmo tempo. Mas por que Jesus então não curou esse coxo? Porque não curou esse coxo? Tinha curado muitos, por que não curou este? Porque se ele tivesse curado esse coxo, não o nosso discípulo
Pedro não teria feito essa atitude de fé, de poder ajudar esse coxo e Deus operar um milagre através da vida dele. Às vezes, irmãos, Deus está esperando por você, como eu já disse, esperando a nossa ação, para que Deus ele quer reagir à nossa fé, para que vidas possam ser transformadas através da nossa vida. E tem coisas, irmãos, que às vezes nós entra, se nós não tomarmos cuidado, nós entra e sai do tempo e nada acontece. Porque o que faz a diferença não é o que a gente aprende dentro da igreja, é o que a gente faz com o que a gente aprende dentro da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E terceiro, irmãos, que a gente aprende através dessa cura é que Pedro e João, ele reerguer esse coxo. E quantos de nós temos também essa missão de reerguer uns aos outros? Inclusive a palavra diz para a gente orar uns pelos outros. E nós devemos então o quê? Olhar para aquelas pessoas que precisam, falar com elas e erguer elas. Porque depois de olhar com amor e falar com o poder de Deus, Pedro e João estenderam a mão para aquele homem e o levantaram para que continuasse sua vida e andasse sozinho. Por aquela doença, por aquela enfermidade, impedir dele trabalhar, impedir dele ter o seu próprio mantimento, impedir dele adorar lá dentro do templo. E pela atitude de fé de Pedro e de João, esse irmão então é operado um milagre na vida dele. E ele então, a primeira coisa que faz é entrar na casa, é entrar no templo, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Quantos de nós às vezes, irmãos, já falamos aqui, já foi falado aqui nessa noite, que nós devemos ter um coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida. E o que nós estamos fazendo para agradecer o nome do Senhor? Vamos adorar o nome dele. Olha só o tanto de coisa que Deus já fez na sua vida. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou das amarras da morte. Estamos aqui adorando livres, adorando o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, eu vou fazer uma pesquisa sobre vários países que o cristianismo ele não pode ser pregado. E sabemos que o top 1 da lista é a Coreia do Norte. E eu vi um caso de uma família a qual foi pega lendo a Bíblia na própria casa. E quando ele foi pegou então o sacerdote da casa, o homem, e levou. E perguntou por que ele estava lendo aquele livro. E ele falou que ele era realmente cristão. E que a Bíblia era um alimento para ele viver. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi decretado prisão perpétua e pena de morte. Sabe o que aconteceu? Ainda nos últimos minutos finais, eu perguntava para ele: olha, se você negar, queimar as Bíblias que estavam na sua casa, se você negar esse Deus teu aí, você pode viver a sua vida junto com a sua família tranquilamente, não vai acontecer nada. Sabe o que ele disse? Não, eu não nego o meu Jesus. E ele morreu. Certamente deve estar na costela dos ares. Irmãos, nós temos liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus. Muitos países não têm essa liberdade. Muitos países carregam uma página, parecendo um contrabando, para poder levar a palavra do Senhor Jesus para aqueles que precisam. A Nigéria, por exemplo, que é um país africano, é um dos que mais sofre com perseguição cristã. E o curioso é que quanto mais é perseguida, ela é considerada a segunda que mais cresce cristão do mundo. É a que mais cresce cristão do mundo. Ou seja, porque o inferno ele não prevalece contra a igreja, porque a igreja avança. A igreja avança. E nós precisamos, irmãos, avançar, mas com base forte, através da palavra do Senhor Jesus, em oração, mas não apenas orando, mas também praticando aquilo que
na casa do Senhor Jesus, na escola bíblica dominical, no culto de sexta-feira, na doutrina, aprendendo da palavra para poder praticar lá fora. É dentro da sua casa, é dentro lá no seu trabalho, é na sua vizinhança, é sendo testemunha viva de Jesus, porque é por isso que Deus nos criou, para que nós possamos proclamar o Evangelho a todos aqueles a quem precisa. E por isso, irmão, nós precisamos todos os dias mantermos em oração. Oração. Oração é a chave para o crente vencer. É a oração. Porque um crente só de joelhos derruba 1000 demônios de pé. Um crente de joelho é mais forte do que um exército inteiro. Sabe por quê? Porque Jesus está na frente. Porque sem Jesus nós não somos nada, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, Aleluia. Você pode glorificar a Deus esta noite? Aleluia, glória a Por Deus. isso, irmãos, nós precisamos estar com olhos atentos àqueles a quem precisam, não apenas com mantimento, que é muito importante, principalmente nesses últimos dias, mas com olhar de preocupação, com olhar de que realmente quer saber o que está acontecendo, e não só de saber o que está acontecendo, mas de ajudar. Precisamos estar em comunicação com essas pessoas, porque muitas dessas pessoas se sentem o quê? Desprezadas. Muitas dessas pessoas se sentem com um complexo de inferioridade. E Deus ele está falando nessa noite, para que nós possamos olhar para aquelas pessoas que precisam de Cristo. E nós sabemos como igreja quais são essas pessoas que precisam de Jesus. E nós não podemos abnegar, não podemos renunciar, precisamos seguir em frente. Sabemos que nesse último dia não tem sido fácil. Deus, Ele nos disse: no mundo teremos aflição, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu concluo essa mensagem, irmãos, de que não há outra pessoa em que possa resolver os nossos problemas a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos, irmãos, sermos representantes verdadeiros de Cristo aqui na terra, porque nós estamos vivendo aqui apenas de passagem. Logo, logo nós já estamos indo, porque Jesus está voltando e precisamos, irmãos, pregar a palavra do Senhor Jesus, porque enquanto nós estamos aqui na terra, existem pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Precisamos andar. Eu sei que a igreja tem feito a sua parte, mas eu acredito que nós podemos fazer mais. Podemos orar mais, podemos jejuar mais, podemos nos consagrar mais, para que nós possamos levar a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado Glória seja o nome a do Deus. Senhor Jesus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.